Jean-Baptiste Lamarck foi um naturalista francês, responsável pelas primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos. Ele nasceu no dia 1º de agosto de 1744, na cidade de Bazentin, na França. Ele faleceu em 28 de dezembro de 1829, sem o reconhecimento de suas ideias. O Lamarck ele desenvolveu o lamarckismo, uma teoria da evolução que agora foi descartada. A teoria de Lamarck ela foi descartada porque não ficou comprovada a hereditariedade de caracteres adquiridos ou a modificação de órgãos e estruturas pelo uso e desuso. O Darwin ele sugeriu que haveria uma seleção natural de indivíduos mais bem adaptados a uma determinada situação ambiental. Aí, em sua obra intitulada Philosophy Zoologique, em 1809, ele afirmava que existia transformações nas espécies em direção a uma maior complexidade em decorrência de pressões externas. O meio ambiente ele influenciava um organismo, provocando a necessidade de modificação. Segundo a teoria de Lamarck, de acordo com suas necessidades, um organismo passava a utilizar com maior frequência alguns órgãos, fazendo com que se desenvolvessem mais que os outros. Essa lei ela ficou conhecida como a lei do uso e desuso. E além de descartar o maior desenvolvimento de estruturas usadas com frequência, enfatizava que aquelas pouco utilizadas atrofiavam-se. Para explicar a teoria de Lamarck, ele utilizou como exemplo o pescoço longo das girafas, que, segundo ele, existiam inicialmente girafas com pescoço curto e elas tinham que esticar-se para alcançar o alimento nas árvores. Diante desse esforço constante para conseguir o alimento, o pescoço das girafas ia aumentando progressivamente. E a cada geração que ia passando, o pescoço delas ficava maior do que na geração anterior. Lamarck ele concluiu que, portanto, que o uso levou ao aumento do pescoço. Além do uso e desuso, o Lamarck propôs que as características adquiridas durante a vida eram repassadas para gerações futuras, e essa lei ela ficou conhecida como a lei da herança dos caracteres adquiridos, que, junto à lei do uso e desuso, forma a teoria conhecida hoje como o lamarckismo. Um exemplo da lei da herança dos caracteres adquiridos é que as girafas aumentavam o pescoço com a necessidade de buscar folhas cada vez mais altas nas árvores e passavam essas características para os seus descendentes. Assim, ao longo de sucessivas gerações, as girafas se tornavam mais adaptadas ao ambiente. Lamarck, em razão principalmente da falta de tecnologia e conhecimento na época, pecou em alguns aspectos de sua teoria. Devemos ter em mente que o uso e o desuso não provocam o surgimento de características que podem ser transmitidas aos descendentes. Por exemplo, uma pessoa que faz exercício físico com frequência não conseguirá passar seu porte atlético para seus filhos. Além disso, nenhuma característica adquirida durante a vida pode ser repassada para os herdeiros.
Apenas alterações a nível genético podem ser herdadas. Apesar de Lamarck ter percebido que o meio exercia influência sobre as espécies, ele não conseguiu explicar como isso acontecia. É claro que Lamarck não contava com o conhecimento a respeito de genética que temos nos dias atuais, fato que acabou resultando em falhas nas suas ideias. Sabemos atualmente que, apesar de podermos desenvolver algumas estruturas por meio de seu uso, como é o caso do aumento da massa muscular, não podemos passar essa característica nos nossos descendentes. Além disso, sabemos ainda que a evolução não segue uma reta que leva à complexidade dos seres vivos, ou seja, a evolução não ocorre com o objetivo de deixar os organismos melhores e mais complexos. Apesar dos erros, Lamarck também teve uma contribuição para o desenvolvimento da biologia evolutiva. Ele foi o primeiro a perceber que o meio poderia provocar mudanças nos seres vivos. Apesar de estar errado a respeito da forma como isso acontece, além disso, suas ideias impulsionaram a discussão sobre o assunto, abrindo assim o caminho para novas descobertas. Apesar de Lamarck apresentar a primeira teoria a fim de explicar o evolucionismo, foi Darwin, no século XIX, quem provocou inúmeras discussões e indecisões acerca do fixismo, fazendo com que admitissem as transformações ocorridas nos seres vivos por causa das alterações no meio ambiente que acontecem constantemente.